Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de novo, né? Eu vou mostrar professora Karine, que fala com vocês, né? Hoje eu tô de cabelo solto, né? Eu sou uma mulher parda, cisgênero, meu cabelo preto, tá solto, úmido. No meu colo tem Eduarda, um bebezinho de 5 meses, tem um cabelinho enrolado, tá com uma frisinha amarela. E tá o nosso intérprete, André, que é um homem pardo, cisgênero, com a camiseta branca, hoje, né? Hoje nós vamos. É, resolvi gravar essa aula para vocês, né? Porque a gente tem algumas questões para a gente discutir e eu não tenho essa disciplina, na realidade, não conta como carga horária para vocês, ela é obrigatória, porque pelo regulamento do curso vocês precisam apresentar o TFC, mas eu acho importante que a gente tenha um momento de didático e pedagógico. Eu acho que esse momento precisa ir além da disciplina que vocês tiveram com a Fernanda, de metodologia, né? Então, eu estou aqui, eu, com a Duda, que, como você sabe, todinho de licença maternidade, né? Então, a Dudinha ainda continua comigo aqui. E, e a gente vai fazer esse momento de troca, né? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o trabalho de vocês, o TFC, é que ele é parte da resolução da Universidade Federal e do MEC. Então, a gente não tem como aprovar vocês sem o TFC. E aí, a gente teve duas opções de trabalho, que era o produto educacional, que era transformar um trabalho de vocês pedagógico, de interferência com o aluno, já que vocês estavam em sala de aula, em grupo, com como um produto para a gente apresentar para vocês, né? Para apresentar. E aí ele não tem banca, ele passa apenas por uma comissão de apresentação, esse trabalho passará por uma comissão. E aí surgiu na disciplina da Fernanda a questão do artigo científico. Algumas pessoas, acho que por questões de publicação e tudo mais, desculpem, a luz está ruim, né? Estou mudando de posição por causa da luz. Bom, aí surgiu na disciplina da Fernanda essa necessidade essa vontade de vocês de fazer o artigo científico, né? E aí eu andei olhando a tabela, a gente fez essa tabela, então eu preciso tirar algumas dúvidas de vocês. Questão de orientação, né? O produto, os nossos tutores conseguem orientar, não vai precisar de uma orientação de outros professores. Mas um artigo científico, né? Até para questão de publicação, você precisa estar respaldado por um professor com alguma titulação. Então, você vai precisar de uma orientação, que era uma outra coisa que a gente tinha pensado, né, na hora de propor para vocês o produto, para tirar essa figura do orientador, porque a gente tem que angariar esses orientadores, não é uma coisa simples de se fazer. Bom, e quem escolhe quem vai ser meu orientador? Quando eu coloquei para vocês lá, possível orientador, naquela fichinha que a Amanda fez para vocês, a gente colocou os possíveis orientadores para ver quem vocês tinham familiaridade. Alguns conversaram com alguns professores para orientação. E aí, mas não quer dizer que você fique com esse orientador. Por quê? Porque o orientador ele tem um número específico de trabalhos a ser orientados, porque nós temos uma demanda da universidade de cursos presenciais que nós temos que orientar, né? Então, vamos pegar a professora Karina. Ela, na pós-graduação, entre mestrado e doutorado, ela tem 6 orientandos, fora as aulas que ela dá, né? E os orientandos de graduação, de TCC de graduação. E aí nós temos outro exemplo, a professora Raquel, que também tem trabalhos de orientação, trabalhos de extensão e outras coisas. Então, os professores eles têm um limite de trabalho. E vocês são muitos. A gente não consegue deixar o que vocês escolheram. Mas aqueles que primeiro preencheram a tabela e que eu mandei para os orientadores, e com o tema que mais identifica com a pesquisa de cada um, né? Então, eu tenho lá, eu trabalho com a área, eu já falei isso em live, eu trabalho com a área de língua portuguesa.
né, no ensino bilíngue. E aí, os trabalhos que estiverem nessa ordem, eu vou dar preferência, porque é uma coisa que tem muito mais facilidade de orientar, porque eu tenho muito mais leitura. Portanto, né, quem escolhe os trabalhos, os orientadores, não são vocês. Na realidade, vocês são escolhidos. Quem escolhe são os orientadores que vão escolher os orientandos. Ok? Ficou claro? Espero que tenha ficado. E aí eu vim aqui para vocês dar dicas, porque vocês têm que entregar a primeira versão, conforme aquelas datas que estão lá na disciplina de vocês no lado. Né? Então, eu vim dar algumas dicas para vocês. Eu não vou colocar, porque eu não quero que vocês fiquem lendo, eu quero que vocês me escutem com atenção. Eu preciso que vocês foquem no que a gente está dizendo, tá? E escutem, porque o que eu tenho visto é que vocês não têm assistido as lives, porque a quantidade de perguntas que a gente recebe a respeito de coisas que foram tratadas nas lives, tanto no WhatsApp quanto no e-mail que a Amanda recebe, é muita coisa. Então, eu queria que alguém tivesse me dito isso antes de eu fazer os primeiros artigos. Então, eu vim aqui falar com vocês justamente sobre dicas de escrita acadêmica. Bom, você já tem o modelo de artigo lá na disciplina do AVA, né? Lá no AVA a gente colocou lá o template, o modelo, sei lá como vocês chamam. Lá tem o modelo para vocês, o que é mais fácil. Então, vamos para a estrutura do artigo. O que eu quero que vocês façam, que vocês cheguem com seus orientadores. A primeira coisa é sobre o título. Todo o trabalho do nosso curso tem que ser sobre atendimento e educação bilíngue de surdos. Eu vi trabalhos com família na tabela. Esqueça, você não passa numa banca. O seu orientador, às vezes, não percebeu. Aconteceu já isso comigo numa coisa. Eu não era professora da pós, fui convidada para orientar, e a menina tinha um trabalho sobre saúde, era atendimento aos pais surdos. Achei estranho, né? Porque era uma pós de educação, mas às vezes tinha ali, era aberto para qualquer coisa de surdo. Orientei o trabalho dela. Ok, quando chegou na banca, ela não passou. Por quê? Porque os professores da banca eram os professores da pós. Falaram, mas não foge do tema da pós. Seu trabalho está bom, seu trabalho está bem escrito, você pode até, mas não está dentro do campo de educação. Então, o trabalho de vocês, primeira coisa, tem que estar dentro da temática. Colocou família? Se você conseguir fazer um link aí, muito, muito difícil você conseguir fazer um link entre família e educação bilíngue de surdos, até porque a maioria das famílias são ouvintes, histórico de leis. Não é educação bilíngue, não é atendimento. Então, procura aí rever o seu título se está dentro da temática que a gente propôs. A segunda coisa que vocês têm que ver é a dica que eu dou para todos os meus alunos e que a minha orientadora do doutorado também fazia, que eu falei, nossa, não sou só eu. E realmente é uma dica muito valiosa. Escreva o seu objetivo num post-it e cole no seu computador. Toda vez que você for escrever o seu trabalho, você vai ver ali o seu objetivo. Porque vocês começam com o objetivo e aí, durante a escrita, vocês esquecem qual era o seu objetivo. E aí não responde, não chega ao seu objetivo. O seu texto não chega ao seu objetivo. Então, é muito importante que vocês consigam fazer essas conexões. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é sobre a estrutura do resumo, tá? Vamos falar sobre a estrutura do resumo. O resumo é o que o pessoal vai ler para saber se quer publicar ou não o seu artigo. Então, ele é uma das coisas mais importantes que vocês têm que fazer. Acompanha comigo. Vocês têm 2 linhas de contextualização do tema. Então, é importante que você coloque nas 2 primeiras linhas sobre o que é o seu trabalho. Educação bilíngue. Vamos lá, é só um exemplo.
né? A educação bilíngue para surdos do Brasil é um tema que voltou a ser discutido em âmbito nacional, inclusive por dispositivos legais no ano de 2022. Ponto. Né? Você falou sobre o que é o seu... Você tem ali 2, 3 linhas para contextualizar o seu tema e, e falar para o leitor sobre o que é. Vou fazer sobre literatura, né? A literatura infantil, dentro, no âmbito da educação bilíngue para surdos, é um tema que explora recursos visuais, culturais, linguísticos na educação de surdos, podendo contribuir com a sua alfabetização, ou contribuindo com a sua alfabetização. Eu não sou da área da literatura, vocês viram. Mas eu consegui contextualizar um tema em 2 linhas. Então, você tem ali no resumo, contextualização do tema. Outra coisa que você tem que ter no resumo, seu objetivo. Contextualizou o tema, você fala qual é o objetivo do seu trabalho. Portanto, neste trabalho, temos por objetivo, neste texto, neste artigo, enfim, a escolha é sua, temos por objetivo discutir a educação bilíngue para surdos nas séries iniciais do ensino fundamental. Pronto, é o seu objetivo. Então, eu estou falando uma coisa bem geral, um tema bem geral, é só um exemplo. Depois do objetivo, você vai dizer como que você vai chegar nesse objetivo. Como que você chega no objetivo? Com método científico. Então, todo mundo vai fazer revisão bibliográfica. Preste atenção. Você não pode fazer estudo de caso, você não pode fazer um experimento e você não pode fazer uma pesquisa de campo. Por quê, Karine? Porque precisaria da autorização do Conselho de Ética. Vocês não têm tempo para isso. Então, desistam. Eu vi títulos assim, em uma escola da cidade tal. Autorização da escola, vocês têm? Vocês passaram pelo CEP para publicar esse trabalho? Se não foram levantados... vamos lá, tem um lá na cidade... Vou chutar uma cidade de Minas Gerais. Uma cidade de Minas Gerais aí. Você vai fazer um levantamento das políticas escritas do que está no site da Secretaria de Educação? Ok. Agora, se você for fazer uma investigação de campo de visita, de levantamento de dados, você não vai poder, tá? Então, qual que é o método de vocês? Bibliográfico. Então, para tanto, recorreremos ao estudo biográfico, ancorados nos autores que já estudaram a temática, ou em legislações, depende do seu objetivo, do objetivo que você propôs. Então, quais autores? Ali você pode colocar autoriano, nominalmente. Então, Negreiros 2022, Quiles 2023, né? Porque tem publicações desse ano. Você coloca ali, tais autores. E aí você encerra apontando para os resultados ou as lacunas que você encontrou. Então, por isso, observamos que o ensino bilíngue para surdo, né, avançou em questões jurídicas, mas não em questões práticas. Enfim, você coloca ali o seu possível resultado, ok? O que você não pode fazer? Nem resumo e nem introdução. Citação direta. Não façam isso. Não faça. Sabe o que é citação direta? Aquela que você ou coloca aspas, que é exatamente igual até 3 linhas, né? Dentro do texto, até 3 linhas eu coloco no parágrafo, né? E coloco aspas e a página. Ou aquela que você recua, porque é mais de 3 linhas. Isso não pode ter. Em resumo, isso não pode ter introdução. Não posso. Não posso. A introdução é um espaço que você vai fazer do seu trabalho. Ah, Karine, como que eu vou fazer isso? Eu vou te dar uma dica bem simples. Você pode pegar o seu resumo e transformar as linhas e os passos que eu te passei agora em parágrafos.
Você tinha 2 linhas para contextualizar o tema? Contextualiza em 2. Todo mundo quer saber sobre o que fala o seu trabalho. Então, fale do que fale o seu trabalho. Segundo, as pesquisas que já tiveram sobre isso, que já foi falado sobre isso. Por que você está... A lacuna da sua pesquisa. Qual que é a lacuna? Qual que é aquilo que falta que você quer preencher com a sua pesquisa? Você tem que ter lá. E para isso você pode colocar, e eu acho interessante, coloque as questões que te motivaram a escrever esse texto. A introdução é, além da apresentação do seu texto, o guia que você vai fazer para o leitor daquilo que você está apresentando, tá? Então, eu recomendo que vocês dividam o texto de vocês em 3 parágrafos, em 3 sessões, não mais que isso, tá? Muitas subseções. Você tem que ter tinta para fazer, e vocês têm 12 páginas, vocês não têm tinta, 12 a 15 páginas, vocês não têm tinta para fazer isso. Então, não fica dividindo em subseções, fala de forma geral e objetiva e concisa os textos de vocês. Então, eu vou falar sobre a educação bilíngue nos anos iniciais. Eu vou falar sobre desenvolvimento da linguagem, que eu estou falando de anos iniciais, eu estou falando de desenvolvimento da linguagem. Principalmente se eu estou relacionando isso para os surdos. Então, eu tenho que ter ali um parágrafo de desenvolvimento da língua. Eu tenho que ter um parágrafo sobre bilinguismo para as pessoas entenderem qual que é o meu tema geral. Por isso que eu não posso perder o meu objetivo de vista. Eu tenho que ter um trabalho sobre desenvolvimento da linguagem e o último trabalho respondendo a minha lacuna de pergunta. A última sessão, desculpa. A última sessão respondendo a minha lacuna de pergunta. Né? Então, fica aí. Frases generalistas demais. Evitem. Frases assertivas demais, coloque referência, né? Então, eu vou colocar lá, a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes. Ok, isso é um fato, todo mundo sabe, mas da onde você tirou? Qual é a sua referência? Você tem que colocar, porque você não inventou esse dado, você não pode ter inventado esse dado. Né? A língua brasileira de sinais é a primeira língua dos surdos no Brasil. Ok, concordo com você, mas da onde que isso é afirmado? Então, segunda legislação em vigor no Brasil. Aí coloca lá, Brasil, 2002, que é a Lei 10.425. A língua de sinais é o meio oficial de comunicação da comunidade surda brasileira. A gente tem que referenciar, evita o plágio, né? Evita ser pego nos detectores de plágio. Sobre plágio, a Fernanda já falou com exaustão, eu não vou precisar falar com vocês, né? Bom, então essas são as minhas dicas sobre resumo e introdução, sobre divisão do trabalho, dividam em 3 sessões. Então, eu já dei outra dica para vocês que é muito importante sobre citação, né? Até 3 linhas. Se você vai copiar exatamente o que o autor fala, você coloca em aspas, né? Entre parênteses, o último sobrenome do autor em caps look, né? Em caixa alta, e o ano. Com página. Citação direta precisa de página. Citação indireta, que é aquela que você vai referenciar que é um autor que fala isso, mas você não quer referenciar exatamente as palavras, não vai usar exatamente as palavras dele, você vai refazer as palavras dele. Então, você só coloca o autor e o ano, não precisa de página e não precisa de aspas. Ok? Conversem com seus orientadores, eu vou deixar para vocês o contato deles lá no feed do AVA. Então, vocês entrem em contato com eles. A primeira versão, eu sugiro que vocês enviem para eles o projeto de pesquisa, que vocês já têm aprovado, né? Já passaram pela Fernanda. O projeto de pesquisa e uma organização do artigo de vocês, tá? Que já era para vocês estarem fazendo, você sabia que dia 30 de março vocês teriam entregar a primeira versão. Então, o que vocês vão colocar? O projeto de pesquisa, para ele entender o que você quer, e essa organização de resumo, o que você quer falar na primeira sessão, o que você quer falar na segunda sessão, o que você quer falar na terceira sessão. Se você já tiver um rascunho, melhor ainda, que ele pode te orientar melhor sobre o que você quiser, sobre o que você vai falar ali, né, nessas questões. Né? Eles podem e vão te corrigir alguma coisa da ortografia e alguma coisa da BNT, mas de qualquer forma isso é responsabilidade sua.
né? Isso é responsabilidade do seu grupo. Então, olhe isso com cuidado, tá? Eu estou à disposição de vocês. Vou abrir um fórum lá no meu AVA para dúvidas sobre escrita acadêmica, sobre o que colocar no resumo, sobre o que colocar na introdução, como que eu acho a lacuna da minha pesquisa. Perguntem no AVA, que é um modo direto de eu responder para vocês, tá bom? Vocês viram que hoje foi conturbado, porque, além de tudo, o Cauê tá doente, ficou em casa, não foi para escola, e tá aqui fazendo 1 hora comigo. Cauêzinho, o mais... Aqui, dá oi, Cauê. Oi. Oi. Mãe, professora, é isso, né? Bom, gente, estou à disposição de vocês. Escutem essa aula quantas vezes for necessária. Coloca lá no YouTube, coloca velocidade 2, um e-mail para ser mais rápido, se vocês quiserem. Eu já falo rápido, mas se vocês quiserem que seja mais rápido, coloca numa velocidade mais rápida, mas escutem o que eu falo para vocês, por favor, tá bom? Então tá, beijo, obrigada, André, tudo de bom.